Eles têm o aumento da circunferência do pescoço, uma diminuição da distância tiro-mentoniana, tudo isso são fatores de via aérea difícil. Recrutamento alveolar. Recrutamento alveolar é extremamente controverso, mesmo nos dias de hoje. Então, esse artigo, e tantos outros, eles falam que o recrutamento alveolar ele não mudou a mortalidade na síndrome do desconforto, como também não mudou a mortalidade em pacientes obesos que entram em insuficiência respiratória por qualquer motivo. Portanto, utilizar manobras de recrutamento alveolar não é rotina nesses pacientes, exceto naqueles pacientes com síndrome do desconforto, no qual você possa utilizar uma manobra de resgate. E falando em manobra de resgate na síndrome do desconforto, no obeso, nós temos duas opções. O recrutamento, que não tem grandes evidências científicas em mudança de mortalidade, tanto para obeso como para não obeso, e a prona, que aí sim nós temos uma grande mudança de mortalidade nos pacientes que são pronados com síndrome do desconforto e relação PaO2-FO2 menor ou igual a 150. Então, a prona, antigamente, a gente evitava fazer nos pacientes obesos, até por conta da questão de manipulação desses pacientes ser muito difícil. Mas atualmente, principalmente após a pandemia de Covid, nós observamos que prona é segura em pacientes obesos e é viável em pacientes obesos. E ela melhora não só a oxigenação desses pacientes, melhorando o mismatching da ventilação, perfusão, como ela também melhora o nosso volume expiratório final, mantendo essas unidades alveolares abertas, sem que a gente precise utilizar PIPs muito elevadas, como no recrutamento alveolar. É importante aqui, como está mostrando nessa figura, vocês observem, aqui utilizar coxins para que o abdômen ele fique o mais pendente possível. E, se for possível, ventilar esses pacientes em prona com a posição do Trendelenburg reverso, para impedir o deslocamento diafragmático cefálico. Uma outra estratégia proposta por Paolo Pelosi nesse artigo de revisão do Critical Care, de mais recente, é a estratégia I-STAR. Ela é um resumo de tudo que nós conversamos até agora nessa aula. Então, utilizar kits de via aérea difícil na intubação desses pacientes obesos, pré-oxigenar sempre com uma FO2 de 100% para tentarmos manter a maior saturação possível durante esse momento, utilizar aqui, durante a ventilação mecânica, volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo nos pacientes com SARA. Naqueles pacientes sem SARA, podemos utilizar volumes correntes maiores. A menor PIP possível sugerido. Aqui no artigo do professor Pelosi, ele sugere começar com 5, mas nós sabemos que 5 pode ser uma PIP muito baixa para manter o volume expiratório final desses pacientes. Sempre que você for utilizar PIP, volume corrente, mexer em algum parâmetro da ventilação mecânica, monitorizar, fazer as pausas inspiratórias e as pausas expiratórias. Nós vamos aqui utilizar parâmetros para manter o pH em torno de 7,25, maior do que 7,25 naqueles pacientes que não têm SARA, e naqueles pacientes com SARA, nós podemos tolerar um pH até 7,25 com uma leve hipercapnia. Manter aqui uma PIP mínima para uma PaO2 em torno de 55 a 80, e isso pode se refletir numa saturação em torno de 88 a 92 naqueles pacientes com SARA. Nos pacientes sem síndrome do desconforto, nós podemos manter a saturação um pouco maior, em torno de 92 a 95, isso vai depender caso a caso. Por exemplo, um obeso DPO-cítico, nós podemos tolerar uma saturação em torno de 88 a 92, por exemplo. Nós vamos sempre utilizar as medidas de pressão de platô
como nós comentamos, mantendo uma pressão de platô abaixo de 30, sempre naqueles pacientes com síndrome do desconforto. É sugerido nessa abordagem uma pressão de platô menor do que 27. Aqui vai um comentário pessoal. Dependendo do grau de obesidade e do grau de síndrome do desconforto, menor do que 27 pode ser muito difícil nesses pacientes, então atentem-se a não ficar presos a um número, e sim a mecânica pulmonar desse paciente, o que essa mecânica está refletindo na nossa troca gasosa e também na hemodinâmica desses pacientes. Naqueles pacientes onde nós não temos síndrome do desconforto, a abordagem A-STAR sugere uma pressão de platô menor ainda. E fazer o cálculo dessa pressão de platô ajustado pela pressão intraabdominal. Então, é recomendado que todos os pacientes obesos tenham a sua pressão intraabdominal verificada através da sonda vesical. E estratégias de resgate, as estratégias de recrutamento, como eu falei aqui, elas não mudam a mortalidade. Elas podem até ser utilizadas, mas dar preferência à posição prona, que é segura e que muda a mortalidade nos pacientes com síndrome do desconforto e obesidade. E a estratégia de ECMO pode ser considerada, no qual aquele paciente que você não está conseguindo manter medidas protetoras e não consegue melhorar sua troca gasosa, mantendo uma acidemia importante, uma hipercapnia importante e uma hipoxemia importante.